Bom, é um prazer estar com todos, todas e todes aqui. Nós vamos começar então a nossa atividade, a última atividade do Fazendo e Desfazendo Gênero na ECA de 2020, que é uma atividade artístico-cultural. A gente vai assistir alguns vídeos produzidos por diretores e diretoras que estão aqui presentes e depois nós vamos fazer um bate-papo sobre esses vídeos com os que estão aqui, né? Então, é um prazer estar com vocês. Nós vamos começar com o IN, e eu, depois da exibição, aí a gente faz as apresentações, todo mundo se apresenta, conta o processo criativo, etc. Eu vou tirar a minha imagem para a gente deixar só as imagens dos vídeos, ok? Ok. Vamos passar então para o escape, uma versão curta do escape, para ficar mais ou menos o tamanho dos anteriores.
esse ventinho que deu agora, a gente fez assim. E ainda tá inchado um pouco. Se observar, agora tá, ó, ainda está maravilha. Isso. Parar de sofrer com coisas tão pequeninas, deixar de ser menina pra ser mulher. É a transformação ao chegar no campo. Não. Quando eu tiver com minhas coisas organizadas na minha cama, eu coloco meu monitor, que funciona como televisor. E aí eu vou poder assistir o meu cinema na minha cama, enquanto todos estão lá gritando, que ninguém pode escutar nada. Eu estou na minha cama, minha boa televisão, meu bom DVD, assistindo a minha película tranquila e relaxada. Enquanto elas estão no salão, na sala, se matando uma com a outra. Eu quero assistir isso, não, mas eu quero aquilo. É todo um processo. Aí elas só faltam se matar. Elas só faltam se matar entre elas. E eu só de camarote. Oi, que ela podia regalar um cafecito caliente e não regala. Eu me consumo. Tenemos que emborracharnos para poder aguantar el frío. Bueno, yo. Si no me emborracho, no aguanto. Aí cantamos assim: La vida de negro é difícil de viver. Candidata de golpecito. Para coger valor, para estar parada. Valor y fuerza. Hola. Ya comimos. Al final, a pelo, más rápido. ¿Ah? Porque te quero. A pelo. Más Porque te rápido. quero. Claro. Mira, Camila, no ha venido. Amiga mía. Camila. Agora esperar o homem que levou ele lá que levou lá em casa volver por mim. Porque el coche es pequeño, no cabía las dos. Claro. Lo que venga te va a llevar el señor. Ele has dicho que iba a volver aqui. Él se vuelve.
Sí, eso siempre le lleva a dar vueltas y vueltas ese señor. ¡Au! No puede ser posible, se acerca Navidad y no hay nada. ¡Qué crisis! Uy, ni me lo diga. Y justo para las fiestas de fin de año. Estamos padeciendo. Estamos sufriendo. Como en París, unas maricas sacaron un reportaje, las travestis también lloran. Ella me reía, que también sufren y eso. Ridículo. Claro, sí, sufrimos, parece mentira, pero es verdad. Roupa fina, roupa que tem que estar bem cuidada. Pode estar de qualquer jeito. Ah, isso aqui é o abadá. Para dia de branco, tá ótimo esse abadá. Ótimo esse abadá. Uma coisa sem candomblé. Eu lá no meio da rua, tá no meio da rua, cadeado de madeira, ele é uma chucadeira. Bom, gente, a gente começou assim, né, vendo problemas técnicos e tentando entender como ia exibir os filmes e nem teve a oportunidade de se apresentar, né? Eu sou a Manuela Tamani, mestranda no PPG-Com da ECA. Eu vou pedir agora que todo mundo abra aí os vídeos para que a gente possa se ver uns aos outros. E falar algumas coisinhas aqui de como que a gente vai proceder aqui nos próximos minutos, aqui enquanto a gente estiver junto. Então, a gente passou aí os curtas, mas eu recomendo depois que todo mundo assista, se foi a primeira vez quem assistiu aqui, principalmente o Escape, que tem quase 1 hora e a gente só mostrou 10 minutinhos, mas enfim, esses problemas de rede também, acho que talvez não tenha sido a melhor exibição, mas acho que deu para a gente sentir aí bastante a temperatura de cada uma das obras. A ideia agora é que cada um dos palestrantes, enfim, cada um de vocês, apresente um pouco o que queira falar mais sobre o filme, enfim, em cerca de 10 minutos. Em cerca de 12 minutos a gente tem colocado esse tempo, mas quando tiver 10 minutos, eu interfiro de um jeito que vai interferir, não tem jeito fácil de fazer isso, mas eu tiro o meu microfone do mudo e falo, gente, 10 minutos, e a ideia é que a partir disso vocês concluam. O que mais? Eu fiz uma cola aqui para a gente saber o que fazer. Se eventualmente alguém cair durante a explicação, não precisa se desesperar.
a gente aguarda um pouquinho a pessoa tentar se reconectar. Se não der, a gente passa para o próximo. E aí, quando a pessoa se reconectar, a gente volta da onde parou. Ou se quiser começar do início, também não tem problema. Acho que, então, fica dessa forma. Cada um apresenta 10 minutos e, no final, a gente abre para esse bate-papo, para dúvidas, enfim. Para a gente trocar um pouco mais. E quem não estiver falando, né? Enfim, eu só peço para que deixe no mudo, mas assim, todo mundo já está no mudo, então acho que está todo mundo já um pouco regrado da etiqueta do Zoom, né? Nessa altura do campeonato da pandemia, todo mundo já sabe mais ou menos como que funciona. Então, na ordem aqui, seguindo até o caderno que a gente disponibilizou, pensei em começar pelo escape, com o Vinícius, né, que está representando aí todo mundo do filme. É isso, se quiser compartilhar a tela, ou se quiser só falar, enfim, fica à vontade para fazer a exposição da melhor forma. Obrigado pelo convite, para a gente estar aqui debatendo, poder mostrar o filme para mais gente. Primeiro, pedir desculpa porque está aparecendo Mariana Pascoal, porque o link foi para ela, mas eu que estou falando, representando os diretores. Nós somos 4 diretores e a Mari pediu para que eu participasse do debate, então eu estou aqui representando os diretores. Os diretores sou eu, Vinícius Sassini, a Mariana Pascoal, eu moro aqui em Brasília, a Mari mora em São Paulo, o Julien Meriene é um franco-colombiano que está morando no Chile hoje, e a Maria Chatzi é uma grega que está em Barcelona, a última notícia que eu tive dela. Nós 4 nos conhecemos numa pós-graduação que nós fizemos na Universidade Autônoma de Barcelona. Eu comecei essa pós em outubro de 16, voltei para o Brasil em julho de 17. O projeto surgiu como um projeto dentro da pós-graduação. Eu levei esse projeto, cada aluno da pós tinha que apresentar um projeto de um documentário. Eu sou jornalista, já sou repórter há 17 anos, e sempre tive uma vontade de me enfiar um pouco mais nesse mundo audiovisual. É um caminho um pouco difícil, tem muita resistência dentro do audiovisual aos jornalistas, compreensível. Tenho bastante humildade para saber que é um engatinhamento, um começo, um recomeço. Então, cheguei a Barcelona para fazer essa pós, em teoria e prática de documentário criativo, com um projeto de fazer um documentário sobre as travestis brasileiras que migram para a Europa. E por que eu tive a vontade de fazer um filme sobre isso? Porque, como repórter, eu sempre fiz várias matérias sobre fluxos migratórios das travestis brasileiras para a Europa. Eu sou de Goiânia e muitas goianas, mulheres, muitas goianas travestis iam se aventurar na Europa numa tentativa de ter uma vida minimamente digna, diferente da vida que elas levavam aqui. Então, eu fiz muita matéria sobre isso, é uma coisa que sempre me deixou muito... Eu sempre fui muito curioso por esse fenômeno, por que isso acontecia. Então, quando eu fui para Barcelona, eu vi que eu tinha a oportunidade de fazer naquele momento a perspectiva da chegada dessas travestis. Eu sempre fazia a perspectiva da saída, eu poderia fazer a perspectiva da chegada e uma perspectiva audiovisual, que é uma coisa que eu venho perseguindo. Eu queria me enfiar nesse mundo de uma maneira um pouco mais competente, técnica e minimamente satisfatória. Então, eu apresentei o projeto dentro do Master, dentro da pós. Ele foi passando em algumas etapas e o Master não quis fazer o filme, porque eles vão selecionando alguns filmes, assim. Então, ele foi passando por algumas etapas entre outubro até fevereiro, a gente já tinha gravado algumas coisas, e aí em fevereiro o Master falou, não, a gente não quer fazer esse filme, eu desconfio por quê, acho que era um filme tido como complexo para eles, assim, envolvendo uma abordagem, que não é uma abordagem leve, a gente estava mostrando uma realidade social altamente complexa, difícil. Então, quando chegou fevereiro que o Master falou, a gente não vai fazer o filme, nós nos juntamos e falamos, então nós vamos fazer o filme com os nossos recursos, as câmeras que nós temos, as gravações que a gente já tem e o principal, as vivências que a gente já tinha com algumas das travestis que aceitaram a minha presença, especialmente no entorno do Camp Nou, que é o campo do Barcelona,
que é onde elas se prostituem. Existe uma divisão quase geográfica, as brasileiras ficam num determinado trecho, os colombianos em outro. Então, elas permitiram que eu estivesse um pouco ali mais presente, que eu compreendesse um pouco dessa lógica. E, ao longo desse caminho, uma delas se permitia mais, entendia mais o que a gente estava fazendo e estava disposta a participar do projeto, estava disposta a mostrar um pouco da sua vida nesse contexto, que é um contexto de prostituição, de exclusão, de margem, nós estamos sempre à margem de alguma coisa, e que é a Lud. Então, a Lud permitiu que a gente entrasse mais na vida dela, especialmente eu e a Mariana, porque nós somos brasileiros, e a Lud é brasileira, e então a gente começou a ter entradas que a gente foi percebendo que a Lud estava garantindo a existência desse documentário, porque ela permitiu que a gente gravasse durante várias horas no domingo. Nós passamos 6, 7 horas dentro desse depósito que aparece no filme. Em espanhol, lá em Barcelona, eles chamam de trasteiro, onde as pessoas estão se mudando, ou tem muita coisa, vão guardar, alugam ali um lockerzinho e guardam as coisas. A Lud estava vivendo um momento muito difícil na vida dela. Ela perdeu o apartamento que ela morava, ela teve que voltar a uma atividade de prostituição mais intensa nas ruas, e ela estava vivendo um problema de saúde muito grave naquele momento. Então, ela meio que aceitou a nossa presença, começou a se sentir confortável com a câmera, e aí a gente gravou a Lud vários dias no entorno do Camp Nou. Gravamos ela no apartamento dela antes de ela perder o apartamento, de ela ter que sair do apartamento, e gravamos ela dentro do trasteiro, dentro desse depósito. Desde o início a gente sabia muito claramente o que a gente queria um documentário em estilo essencialmente observacional, porque é um estilo que a gente ficou muito vidrado nesse estilo no curso, todo mundo se identificava, os 4 diretores se identificavam muito com esse estilo, a gente achava que era uma maneira de permitir que a Lud conduzisse o filme. Ela é quase como a roteirista da história dela, a roteirista do filme. Então, a gente só gravou o que ela permitiu, e a gente só teve acessos aos lugares que ela permitiu. E a gente deixava que as cenas acontecessem ali da maneira como ela achasse melhor. Obviamente, a gente tinha dispositivos nas mãos para fazer algumas histórias acontecerem, alguns relatos acontecerem, mas o filme flui com uma naturalidade muito bonita, eu acho, porque é ela que conduz o filme. A gente está meio ali que observando, tem interação, tem momentos que a gente fala com ela, tem vários momentos que ela fala diretamente para a câmera. Isso não é um problema para a gente gosta disso. A gente gosta das cenas em que parece que a câmera não está presente, a gente gosta das cenas em que ela fala diretamente para a câmera. Então, tudo isso a gente foi considerando válido no processo de montagem desse filme. E quando a gente terminou de gravar ali 12 horas de gravação, que a gente começou a montar o filme, uma coisa que estava muito clara para mim é que eu não queria uma linearidade, eu não queria que o filme fosse linear em termos temporais, queria que o filme fosse uma confusão temporal, que a gente não soubesse quando era inverno, quando era primavera, quando estava fazendo calor, quando estava fazendo frio, porque a gente acompanhou a Lud por 6 meses. E como a vida dela é essa gangorra, esse mar de dificuldades, esse mar de alijamentos, assim, o tempo inteiro isso de você estar alijado, de você estar à margem, assim. E a gente tinha bastante coisa perpassando por esses 6 meses. Uma decisão nossa foi que o filme não teria essa linha reta, essa linha cronológica, o filme seria essa confusão temporal, e eu acho que funciona. Aqui a gente assistiu 10 minutos do filme, o filme tem 52 minutos, e é um filme que eu acho que funciona. A gente conseguiu passar por vários festivais importantes de documentário, festivais com perspectiva antropológica, festivais que dão voz a pessoas mais da periferia. Então, voltamos em julho, eu voltei em julho, a Mari voltou uns meses depois, e com o filme praticamente montado, faltava ali uma finalização, finalizamos, e de novo, com as nossas próprias pernas, a gente foi enfiando o filme nos festivais. O filme passou por 7 ou 8 festivais, e a gente tem muito orgulho do filme, tanto que a gente fez um novo filme, um curta, que chama Exu Matou um Pássaro, porque a Lud veio ao Brasil para finalmente trocar sua identidade, tirar aquele nome masculino que ela tinha nos documentos sociais,
e ter o nome que ela queria ter. O nome que ela adotou para os documentos é Violeta Fênix. E a gente fez um culto sobre essa vinda dela ao Brasil, porque ela veio para fazer uma obrigação do candomblé, e a gente gravou essa obrigação, é super bonito, para reencontrar as tias que ela não via há 20 anos e para trocar esse documento. Então, esse segundo filme, que é um curta, ele tem uma perspectiva mais alegre, porque ela está no Brasil e ela está vivendo um reencontro bonito, apesar de estranho, a estranheza de você estar num lugar 20 anos depois, e esse lugar nem é seu direito, porque esse lugar meio que te expulsou daqui. Então, a gente conseguiu fazer, o filme está começando a passar por festivais de novo. Então, a Lud nos proporcionou vivências muito importantes, e a gente também proporcionou isso a ela, porque ela gostou muito dos filmes, de se ver retratada daquela maneira nos filmes, e de uma maneira em que ela conduz a própria história, a história que ela quer contar. A gente não queria fazer um filme sobre prostituição. A gente viu uma cena delas ali nas imediações do Camp Nou, mas a pegada não é essa. A pegada de escape não é a prostituição, a pegada de escape é um outro lado. É como se fosse o pós-expediente de trabalho, ou pré-expediente de trabalho. Então, o filme vai captando isso, abre uma janela, a gente capta a vida dela durante esses 6 meses, fecha essa janela, a vida segue para ela, segue para a gente, segue para quem viu o filme, e assim o filme foi construído. É isso. Que ótimo! Eu ia falar daqui 10 segundos que você tinha mais uns 2 minutinhos, mas você foi perfeito aí na apresentação. Muito legal. Depois a gente abre aí para as perguntas, enfim. A próxima aqui, que estava na minha lista, é a Violeta. E eu adorei a coincidência aí, Lud, né? Ter adotado a Violeta. Enfim, a outra Violeta, a nossa Violeta aqui, vai falar agora, então, do IN. Pois é, né? Foi uma coincidência. Eu sempre comento que Violeta é um nome meio raro, assim, para mim, pelo menos. Eu conheço muitas pessoas que falam que conhecem uma Violeta, mas eu nunca conheci uma outra Violeta. Mas, enfim, eu achei uma coincidência muito legal. E acho que tu tinha comentado que agora ela mora no Chile, uma coisa assim. Não, ela segue em Barcelona. Ela veio ao Brasil por 3 meses numa convivência familiar e para fazer a obrigação do candomblé, trocou o documento e voltou. Segue em Barcelona. Quem está morando no Chile é um dos 4 diretores, um franco-colombiano, que a vida dele é no Chile agora. Sim, muitos nomes. Mas eu perguntei pelo Chile porque eu acho que Violeta é um nome muito comum para o Chile. Bom, então, apresentando um pouco mais sobre o IN. É uma produção nossa muito recente, minha, da Leila, que está aqui junto na chamada, e da Carol Duarte também. Eu digo muito recente, porque é muito recente mesmo. A gente começou os processos de pré-produção, planejamento e tudo mais antes da quarentena e fez toda a finalização de forma remota. Já não estávamos mais nem na mesma cidade, né? Que é uma coisa que a quarentena fez com que acontecesse tudo isso, né? De várias pessoas resolverem mudar de cidade, voltar para casa dos pais e tudo mais, mas foi um movimento assim, então foi muito interessante para a gente poder tomar com esse trabalho que muitas vezes é feito de uma forma muito presencial, né? Esse negócio do próprio desenvolvimento audiovisual, ele envolve muito a presença e, de repente, a gente já não podia estar tendo esse elo da presença, né? Enfim, o IN foi um processo de construção nosso, mais de nós 3 mesmo. Ele tem uma equipe bem pequena, na verdade. Somos nós 3 mais responsável pelo som, pela trilha sonora. E começou de um desejo da gente de estar falando sobre algumas angústias e um local que ainda não estava sendo criado. Então, assim, diferente dos outros audiovisuais antes apresentados, o IN é completamente um mundo criado. Ele é totalmente criado. Nele a gente vai ver uma personagem, a gente vai ver um cenário totalmente produzido, que também
ele vai representar dentro disso que a gente quer falar com a produção inteira. O In, nele a gente buscava muito essa ideia de falar sobre um futuro no agora. O que significa isso, um futuro no agora? A gente estava pensando como seria, a gente começou nos perguntando como seria um futuro, quais seriam as angústias de um futuro, muito ligadas nessas ideias de ansiedade, burnout, entre outras questões, porque são temas muito atuais, né? E percebe, isso foi antes da pandemia, mas a gente começou a imaginar um futuro em que existia essa menina que ela passava a maior parte do tempo dentro de casa e ela se sentia vigiada constantemente. Então, inclusive, uma palavra muito forte enquanto a gente estava planejando tudo e que aparece durante o filme é a questão do descortinar-se, porque ao mesmo tempo em que a cortina vai e volta, ela está dentro de casa, ela está sozinha, aquilo é uma ideia do quarto dela, só que ela se sente constantemente vigiada, ela não tem sossego, essa menina. Então, a gente, inclusive, na sinopse, a gente chama ela por a observada. Enfim, entre outras metáforas, mas essa personagem, ela é uma ideia de estar vivendo no futuro, que é muito mais presente do que futuro, na verdade, né? E ela se sente extremamente sufocada em casa, a ponto de existir vários contrastes no filme. Existem momentos em que a gente pode estar percebendo ela extremamente tranquila, relaxada em casa, em outros momentos de extrema exaustão, crises, entre outros. E isso tudo muito levado para essa questão de estar ou não sendo vigiada, de quem acompanha ela, e entre outros, né? Existe também algumas questões que são sobre essa questão da tecnologia, porque o que torna ela ser tão vigiada é por conta da tecnologia, essa própria tecnologia, essa questão das câmeras, a forma como a câmera sempre está seguindo ela, fala muito sobre isso. E existe como a gente fala muito de contraste, existe esse contraste do que seria um analógico e um digital, e essa personagem, ela, digamos, para apaziguar um pouco de toda essa tormenta que às vezes ela passa, ela possui na parede dela, é como se fosse um mural de amuletos que deixam ela calma nessas situações de estresse. Tanto que mais para o final a gente consegue ver que quando ela fica extremamente nervosa, que é o momento que ela realmente começa a ter o ápice do nervosismo dela, ela começa a pegar aqueles amuletos e colar no corpo dela para ver se ela consegue dar uma apaziguada nos sentimentos. O que são esses amuletos? Esses amuletos, eles são objetos que a gente foi catando, assim, na verdade, mais a Leila pegou na casa dela, abriu as gavetas da casa inteira e começou a pegar, sabe, aqueles mouse antigo, celular de jogar para cima, tinha até uma cadernetinha de jogo do bicho, santinho. Mas principalmente o que foi mais interessante para a gente foi quando ela conseguia encontrar esses celulares mais antigos, agenda eletrônica, Discman, essas coisas, entendeu? Porque mesmo sendo uma tecnologia, para a nossa personagem seria como algo que ela ainda consegue controlar. Era de uma época em que a tecnologia não deixava ela completamente surtando. Era uma época em que a tecnologia parecia um pouco mais apreensível nesse tempo, né? E daí isso tudo foi pensado antes da pandemia. E daí o que aconteceu foi que aconteceu, né, de estourar aí a pandemia do Covid-19 e a gente, de fato, ter que ficar enclausurado em casa e, de fato, ser vigiada pelas coisas e pelos nossos vizinhos e pela internet e ficar constantemente, agora estamos nós todos e todas vigiados por câmeras. Então, de fato, começou a fazer ainda mais sentido para a gente, né? E isso se dá muito também, principalmente pela questão do figurino. Eu tenho uma formação em moda. Atualmente eu sou mestranda em artes visuais pela URGS e pela UFAM, uma parceria.
Mas isso se mostra muito no figurino. O discurso, em grande parte do filme, ele se mostra, né, na direção de arte, né? Então a roupa ela vai ter esses contrastes, essas quebras, que é uma coisa que também eu vi que é muito presente no Pluma Forte, né? Que existem essas palavras, principalmente na fala, assim, né? Que existem essas palavras, assim, né? Pluma, forte, não sei o que, tá. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a Leila tem mais algumas coisinhas para juntar, se tiver um tempinho. Tem mais 5 minutinhos, Leila. Então, Ótimo. vamos lá. Ah, deu certinho, metade. Certinho. Eu acho que o que a Violeta quis explicar, assim, vou olhar para cá porque eu tô olhando para vocês, tá? Senão olhe para mim. O que ela quis falar é que cada momento foi pensado, assim, a câmera foi pensada, o figurino foi pensado, os acessórios dela, se você perceber, foi pensado. Então, a gente quis que a pessoa emergisse nesse mundo que a gente criou, basicamente. A gente sentou eu, a Carolina Duarte e a Violeta, e a gente quis que fosse uma parceria de produção, assim. A gente não queria ter uma hierarquia em relação a essa produção. Então, foi tudo pensado em conjunto. A gente trouxe a Rachel Lima, que foi a nossa atriz, performer, como vocês quiserem chamar. E a gente tentou passar a nossa ideia para ela do que a gente queria falar, assim, basicamente era um mundo que a gente queria mostrar para as pessoas. Essa divisão entre o privado e o público que não se divide mais, né? A gente quis tentar mostrar isso. Esse voyeurismo, a situação de narcisismo em relação às redes sociais que a gente tem hoje, onde a gente está constantemente tentando mostrar um personagem, tendo que ser um personagem, tentando ser o cru e o mais real possível, mas aquilo é um personagem de qualquer jeito, porque a gente está tentando mostrar alguém, por mais que a gente tente mostrar a gente mesmo, né, o tempo todo. Então, quando a gente buscou isso, a gente tentou, a gente pensou nela em si, na Rachel, porque ela é uma representação feminina. Então, ela já tem esse olhar de dominação da sociedade. Então, além dessa sociedade vigiada, a gente tem esse papel da mulher dentro do filme e a gente tenta retratar isso. Além disso, a gente pensou, quando estava eu e a Violeta, primeiro a gente pensou em chamar a Carol para fazer a fotografia e participar com a gente, né, dessa produção, mas a gente queria uma produção que fosse feminina, assim, a gente queria uma voz feminina dentro do audiovisual que a gente não achava, assim, perto da gente. A gente tem a mesma formação da UDESC, basicamente, mas eu sou das artes visuais. Hoje em dia a gente faz mestrado na URGS também, em artes visuais, mas a gente vê esse protagonismo masculino o tempo todo no audiovisual, dentro das artes visuais. Então é uma coisa que cansava a gente, assim, por que a gente não está tendo essa voz? Por que a gente não está falando? Então a gente resolveu fazer isso, tipo assim, vamos fazer, a gente só tem que fazer, sabe? Então a gente se reuniu e pensou em mostrar nossas ideias e a gente ainda pretende fazer outros projetos juntas, com a Carol também. E foi muito bom poder mostrar aqui para vocês, agora todo mundo em quarentena, foi ótimo. Obrigada. Maravilha. Obrigada, Leila. Então, a próxima, a Coraci. Eu estou falando o seu nome certo? A Coraci mesmo? Tá, é isso. Com Pluma Forte, enfim, a apresentação dessa explanação, enfim, do Doc Poema. Eu li isso, achei tão bonito, né? Doc Poema. Com você, a palavra. Tá. Bom, obrigada, né, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Prazer compartilhar o momento. Eu moro aqui em Campinas, no interior de São Paulo, nos arredores da Unicamp. Tenho uma história longa com a Unicamp. Eu fiz graduação, mestrado, estou terminando meu doutorado, vou defender minha tese terça-feira. Estava aqui antes de começar preparando a apresentação. E o meu doutorado é sobre documentário autobiográfico de mulheres e questões de gênero. Então, eu estou falando isso porque essa minha entrada no doutorado, ela influenciou bastante o Pluma Forte, o processo de realização.
Bom, eu comecei... O Pluma Forte ele tem uma coisa interessante que, assim, ele levou muito tempo entre eu ter a primeira ideia, escrever o projeto pela primeira vez e realmente fazer, e depois o processo de realização. Foram 4 anos aí de intervalo. E nesses 4 anos a proposta, enfim, minha vida foi mudando e a proposta do filme foi acompanhando e foi mudando também, e é um processo interessante. Eu tenho uma produtora de documentários aqui em Barão, a gente já está com 17 anos, eu acho, que de atividades. A gente trabalha só com documentário, então eu tenho um pouco esse modo de trabalhar, de escrever projeto, mandar para edital, e aí conseguir um financiamento para fazer os trabalhos, né? Às vezes a gente faz algumas coisas sem financiamento, mas via de regra a gente funciona assim. Então eu escrevi o Pluma Forte, a Didi Helene, que é a desenhista que aparece no filme, ela é minha amiga, que ela fez arquitetura aqui na Unicamp, a gente se conhece há muitos anos, e ela é arquiteta, mas ela é também cartunista, meio que nas horas vagas, assim, e ela tem essa coisa de não se depilar e ter feito muitos quadrinhos com esse tema, falando sobre essa questão e tal. E aí esse desenho que ela faz no filme, na verdade ela refez uma charge que ela já tinha feito antes e foi quem inspirou o filme, que é essa liberdade de vento nos cabelos, que é uma mulher com os pelos ao vento. Isso já era um trabalho dela. E quando eu vi essa charge, isso foi, acho que em 2013 para 14, assim, eu pensei, ela me trouxe um filme, assim. Então o Pluma Forte ele começou, na verdade, com um filme sobre as mulheres peludas, né? O não se depilar e trabalhar a questão dos pelos e tal. E começou também ainda numa chave, assim, então o primeiro projeto ele era bem mais convencional, vamos dizer, em termos de linguagem, eram entrevistas, e aí com imagens, enfim, mas muito mais nessa chave das histórias de vida e tal. Aí beleza, eu comecei a mandar para edital, não entrou. E aí eu, em 2016, entrei Aí, na verdade, mandei para um edital aqui da Prefeitura de Campinas, e conseguimos, saiu, né? Assim, ganhamos o edital. Só que a prefeitura ela teve um atraso de 2 anos no pagamento do recurso. Então ainda foram mais 2 anos aí nessa história. E aí nesse meio tempo eu entrei no doutorado da Unicamp, e aí para fazer essa pesquisa, e comecei a pesquisar teoria feminista de cinema e gênero, e tive uma disciplina que foi muito legal no meu primeiro semestre do doutorado, que era de gênero e cinema, que foi ministrada pelo meu orientador, que é o Gilberto Alexandre Sobrinho, e pela Carla Bessa, que é uma professora, uma pesquisadora aqui do PAGU, né, no Núcleo de Estudos Feministas da Unicamp. E essa disciplina foi super importante, assim, mesmo para o meu doutorado, para a minha pesquisa de doutorado, quanto para o Pluma Forte. A gente leu um monte de textos e viu vários filmes. E aí o projeto começou a mudar. Então, assim, a primeira coisa que eu mudei foi que eu achei que seria mais legal e mais interessante não trabalhar só com a questão dos pelos, né, da não depilação, mas ampliar um pouco o escopo desses corpos que resistem à norma, que se afirmam como fora da norma, como corpos que são de resistência. E aí procurei artistas, mulheres, que trabalhassem a partir do seu corpo, né? Que tivesse o corpo como suporte, como matéria-prima e como conteúdo, vamos dizer, do seu trabalho, né? E aí eu chamei a Regina, que é a dançarina, chamei a Fernanda, e a Fernanda, que é aquela performance que trabalha com gordofobia. E aí, também nessa disciplina, a gente estava estudando alguns filmes, e eu assisti um filme que foi bem importante, chama Tongues Untied, que é de um cineasta norte-americano chamado Marlon Riggs, sei lá, que é um filme bem performativo, tem essa pegada de declamação de poesia. Ele é um cara negro, gay, norte-americano, e fez esse filme nos anos 80 e tinha essa pegada assim de poesia declamada, muito forte para a câmera. E eu fiquei super impactada, e eu estava também assim preocupada em pensar, bom, beleza, somos mulheres com todas as nossas diferenças e corpos e questões, como é que eu faço um filme, né, sendo eu trabalhando com essas diferenças e com essa multiplicidade?
E aí que surgiu a ideia de fazer um poema coletivo sobre o corpo com essas mulheres para ser a estrutura narrativa. Então, abandonei aquela ideia das entrevistas, das histórias de vida e propus, então, naquela época, a Camila, que é a cantora, não estava ainda no projeto. Então, eu propus que a gente fizesse um poema coletivo. Eu fiz umas primeiras frases, assim, meio para dar um start. Na época, a gente estava no e-mail, né? Então, aí mandei para uma, e aí a regra era, pode escrever o que quiser, como quiser, só não pode apagar nada. Então, fiz... A minha parte era... Aí passei para a Luísa, que é a montadora, uma montadora que trabalha comigo em vários projetos também. A Luísa também pôs algumas coisas, passamos para a Regina, passamos para a Fernanda. E aí, nesse meio tempo, também em 2016, aconteceu uma outra coisa que foi muito marcante. Eu tenho 2 filhos, um deles já está fazendo 19 anos, e em 2016 ele começou, ele estava com uns 15 na época, né? Sei lá. E ele começou um processo de transição de gênero. E aí também isso junto com os estudos de feminismo que eu estava começando a fazer, eu também nunca tinha estudado o feminismo mais assim, lido, né? Enfim, eu comecei a pensar que não fazia sentido fazer um filme sobre o corpo da mulher e não ter uma mulher trans, né? No nosso conjunto de corpos, assim, para mim isso se tornou uma coisa fundamental. Então a Camila, ela acabou entrando no final da proposta, meio com essa ficha. No final eu acho que foi bom esses 4 anos, na hora é sofrido e tal, mas eu achei que no final ele permitiu um amadurecimento que foi interessante. Então aí a Camila entrou como uma cantora de uma banda de rock feminista, uma mulher trans que trabalha também então muito essa questão. E aí ela inseriu o poema dela também ali e tal. Então, só para contar como assim foi mudando e chegou nisso que é hoje. Aí depois de tudo isso feito, a gravação até que foi simples assim, porque a gente teve bastante deslocamento, né? Porque estava uma em Londrina, outra em São Paulo, outra no Rio, a outra em Jundiaí, eu em Campinas. Então assim, mas aí cada filmagem era simples, na verdade, porque a gente chegava e de manhã fazia a leitura do poema para a câmera, a gente usou um teleprompter que é bem usado pelos jornalistas, né, para você conseguir ler olhando para a tela, dar esse efeito, né, de estar declamando direto para a câmera. Então fazia a leitura do poema algumas vezes, enquadramentos diferentes e tal, e depois à tarde era a performance de cada uma, né? Então a Fernanda fez aquela performance num bosque. A Regina, a gente fez ela quis fazer aquela dança, porque ela pesquisa, né, essa coisa da dança afro e a dança contemporânea. E ela quis fazer na porta, né, no lado de fora do Teatro Municipal de São Paulo, como uma imagem simbólica assim, né, desse espaço da margem. A Camila, a gente filmou um show da banda dela, e a Didi, eu queria que ela refizesse a charge para poder ter essa imagem dela fazendo no filme. Depois, essa charge que ela fez, esse desenho que ela fez, é o cartaz, né, do filme oficial. E é isso. E depois aí teve um processo da Luísa que acabou assim reorganizando algumas partes todas leram o poema inteiro, né? Não foi que cada uma leu só o seu trecho, né? Todo mundo leu tudo. E aí a Luísa começou a brincar com o jogral e pensar quem aparecia quando. A gente tentou estruturar o filme também de modo que você primeiro vê mais a Fernanda, depois você vê mais a Didi, depois você vê mais a Regina e depois você vai ver mais a Camila, de modo né, que cada um pudesse mergulhar um pouquinho nesse universo da performance de cada uma. E aí acho que é isso, assim, em termos de processo de realização, foi meio por aí. Acho que esse é o percurso do filme. Aí ele está pronto já faz um pouco mais de um ano, né? Está circulando, está circulando bem, assim, já passou em vários países, em festival, assim. Aqui. Eu só pude acompanhar uma exibição que foi no Festival de Curtas de São Paulo, mas o filme mesmo circulou bastante. Eu achei que ele ia circular bastante em festivais feministas, e foi engraçado que passou pouco em festival feminista e passou muito em festival LGBT, em vários países, assim. Foi super legal essa recepção, assim, um pouco surpreendente. Agora, mais recentemente, tem rolado também nesses eventos ligados à pesquisa, né, academias, universidades.
E é isso. Obrigada, Coraci. A gente abre, então, para essa parte de bate-papo nossa, né? Enfim, lembrando que isso vai ficar gravado no YouTube, então acho que é sempre legal também. A gente não vai ter muito, não está com público aqui para fazer perguntas, mas eu acho que deixa esse debate vivo, assim, né? Até porque ele é muito contemporâneo, os filmes de vocês, eu acho que eles trazem muitas questões prementes, assim, né? Eu gostei muito de todos, assim, eu vi, primeiro porque eu ia mediar mesmo, mas depois eu vi de novo, porque eu acho muito interessante, assim, as formas de linguagem, enfim, então eu queria parabenizá-los, enfim, de novo, de uma forma. E eu fiz umas perguntas, tem umas questões aqui que me vieram à tona. Eu pensei em fazer uma rodada, perguntar para todo mundo, e aí depois todo mundo responde, e de repente a gente faz uma segunda rodada, vocês perguntando para vocês mesmos, e aí acho que vai dar o tempo da gente finalizar. As perguntas que eu tinha aqui, então vamos lá, que eu anotei aqui na minha cola. Primeiro para o Vinícius, né? Eu queria saber, bom, você contou um pouco aí, né? Como que foi o processo até chegar na Lud e tudo mais, ou Violeta, não sei como que a gente chama ela, vou chamar de Lud, que eu tinha anotado e eu gostei também. Queria pensar um pouco, queria entender como que foi esse processo, então, de apresentar o filme para ela. E também fiquei pensando muito nessa questão. Tem da parte da minha pesquisa, tem uma autora que ela fala desse olhar opositor, da importância, e aí ela traz para a questão das mulheres, como as mulheres negras são retratadas no audiovisual, o debate, o pano de fundo, assim. E aí ela fala que quando as mulheres negras estão assistindo essas obras, elas têm um olhar opositor que não é o olhar do homem branco, hétero, etc, tudo mais, quando está filmando, enfim. Então, ela faz esse tensionamento de conceito. Aí eu fiquei pensando, como é que vocês trabalhavam isso? Pelo que eu entendi, não tem nenhuma travesti, enfim, né, dentre os diretores e tudo mais. Então, como é que vocês se questionam nesse momento, né? Que ainda que seja muito nesse campo da observação que você colocou, e achei super interessante, mas como é que vocês se tensionam para, eventualmente, não estar caindo nesse lugar do estereótipo? Vendo o filme, para mim, não é isso, né? Mostra que não é isso, mas como é que às vezes é muito fácil, né, de você cair nessas armadilhas, né, de querer retratar, eventualmente, a prostituição, por exemplo, quando você fala, né, que não é sobre isso, mas ela aparece ali, né? Então, queria que você falasse um pouco desse processo de evitar cair nesses lugares, né? Enfim. Do IN, Violeta e Leila, me pegou muito ali, enfim, acho que é muito interessante essa desconstrução, né? Ele é um filme curtinho, mas complexo, né? E aí quando você fala aqui, mostra como ele tem várias camadas, né? Assim, você pode ver de várias formas e você pode ir se aprofundando em cada um dos olhares, né? Mas me pegou quando eu vi, a segunda vez que eu vi, essa parte no finalzinho aparece assim meio que um manifesto, né? E fala dessa questão de por mais presença de mulheres independentes. Eu queria saber se vocês estão trabalhando alguma construção em termos de episteme para mulheres independentes. O que é isso que vocês estão chamando? Enfim, se tem alguma reflexão sobre isso. Enfim, falasse um pouco mais dessa escolha, né, de mulheres independentes. Me pareceu proposital ali colocar essas palavras juntas, enfim. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ou pode ser que seja uma camada que eu trouxe aqui nova também, né? E acho que é o legal dessa obra. E aí, da Pluma Forte, Coraci, eu tinha anotado aqui uma questão que você já meio que respondeu, mas não por completo, assim. Me entregou muito o momento que a Regina, né, tá na frente do municipal, porque o municipal ele tem todo esse lugar, seu corpo de baile, não tem pessoas negras, mulheres negras. Acho que depois de muito tempo tem agora, acho que é um diretor, né, o Ismael, uma coisa assim, que está à frente ali do Balé da Cidade.
Então, eu achei muito simbólico ela tá ali na frente do municipal e aparece ali música, alguma coisa assim, também tem um enquadramento interessante. E aí, eu não tenho certeza, mas como ela chama? Esqueci o nome da desenhista, que é arquiteta, que é sua amiga também de longa data. Ela parecia para mim que ela estava na Pinacoteca em São Paulo, não sei, mas me pareceu esse lugar. Aí eu fiquei pensando se foi uma provocação realmente, assim, dela estar nesse lugar na Pinacoteca, que também tem várias questões em termos de representação dos artistas que estão ali, e o municipal também, a Regina, se foi uma provocação nesse sentido, ou se foi uma coisa natural. Você respondeu um pouco que foram elas que escolheram, tal, mas eu queria saber se tem alguma coisa para além disso, nessas histórias que é difícil às vezes de passar, né? Mas eu fico pensando assim, né? Será que foi proposital a escolha e tudo mais? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. É isso, gente. Vou responder para seguir na ordem das perguntas também, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre ouve, assim, nos festivais que a gente passa, e no começo quando o filme começou a circular, eu sempre fiquei um pouco tenso com essa pergunta, na verdade, assim, de sermos contestados, não sei se a palavra é contestado, mas sermos questionados mesmo sobre por que vocês estão fazendo esse filme, sabe, assim, vocês têm legitimidade ou lugar de fala, ou por que vocês estão fazendo esse filme? Assim? Então a gente ouviu muito isso. Assim. E essa questão perpassou todo o processo de produção. Assim, produzir esse filme, ter conhecido a Lúcia, ter conhecido as outras meninas, e foi uma vivência muito interessante. Assim. O que foi nos tirando dos riscos, esses riscos que você fala, assim, de a gente cair num lugar comum, de reproduzir estereótipos, foi realmente a compreensão de que nós estávamos bem posicionados para mostrar aquela realidade, porque a gente chegou até aquela realidade a partir de um longo processo de produção, de imersão, e de permissão. E a gente não fez nada, absolutamente nada, que não fosse permitido, aceito. E aí a gente foi tomando decisões que foram muito naturais no curso do processo, assim, como, por exemplo, a prostituição não é o nosso foco, embora isso eu defendia, eu falava, embora a prostituição deve estar presente no filme, porque é a profissão dela, é assim que ela ganha dinheiro, é assim que ela sobrevive aqui em Barcelona. Ela veio para a Europa, ela foi para a Europa, né, isso eu dizendo quando eu estava lá, para se prostituir, assim, a única profissão que ela encontrou como viável, e isso já dura décadas, dura mais de 2 décadas. Então a ideia era, a prostituição vai estar presente no filme porque ela diz muito sobre a personagem, mas ela não é a nossa trilha principal, ela não é o nosso caminho central para a gente mostrar o que a gente quer mostrar. E quando inicialmente o filme tinha uma coisa mais coral, de ter vários personagens participando do filme para tentar mostrar esse fenômeno migratório, assim. Essa é uma outra questão, pode até ser um pouco controversa, mas eu não vejo o filme necessariamente como uma obra audiovisual LGBTQ, eu vejo o filme mais como um filme sobre migração, direitos humanos, você está num país que não é o seu, exclusão, periferia. Obviamente, a transexualidade faz parte do filme, o filme participou de festivais com temática LGBTQ, então, mas eu como diretor e os meus colegas também, a gente vê o filme com uma perspectiva um pouco mais ampla. Acho que o filme traz uma discussão um pouco mais ampla. Então, eu acho que a gente foi conseguindo encontrar caminhos, seja na abordagem, como essa câmera vai estar posicionada, como nós vamos estar posicionados nos espaços, o que a Lud quer, o que a Lud permite, e isso foi garantindo que a gente tivesse bastante consciência e
segurança, eu fui me sentindo seguro, assim, até mesmo para responder essa pergunta, quando o filme começou a circular, eu fui perdendo esse medo, assim, eu comecei a entender que eu tinha legitimidade para fazer esse filme, é o meu entendimento, assim, dos meus colegas também, porque a gente fez o filme deixando que a Lud conduzisse a vida dela. E aí, sem proselitismo nenhum, este filme não é da Lud, este filme tem 4 diretores que tomaram decisões sobre abordagem, estilo e montagem. Mas é um filme sobre a Lud durante esses 6 meses da vida dela, em que ela conduziu cada cena que é colocada no filme. Foi a Lud que conduziu. Ela que deixou a gente entrar nesse apartamento, ela que nos convidou para filmar o Trasteiro, ela que nos permitiu entrar no metrô, andar pela rua, estar no Camp Nou. Então, ela realmente conduz o filme, sabe? Assim, então, eu me sinto bem confortável. Os questionamentos, eles existem, eu acho naturais, assim. O filme, ele realmente tem uma pegada mais... Essa coisa do observacional, ele te dá uma certa objetividade. Existe uma crítica a esse estilo também, que fica, a gente fala, parece uma câmera de segurança, que fica ali parada, observando o que está acontecendo. Mas não é uma câmera de segurança. Primeiro que a câmera está sempre em mão, a gente não usa tripé. Isso também é intencional, porque a gente quer que as pessoas sintam o movimento, a gente quer que o filme seja um pouco mais quente em termos de movimento, como a câmera está se mexendo, acompanhando, tremendo. Como às vezes a gente tem problemas de som, a Mari, que sabe tudo de som, ela salvou o filme, porque o filme tinha milhões de problemas de som, porque foi um filme de guerrilha mesmo, feito por nós ali, com os nossos equipamentos. Então, todo esse conjunto funcionou, sabe? Assim, eu estava muito tenso quando a gente foi mostrar o filme pela primeira vez para a Lud. A gente montou toda uma estratégia assim para não ter erro. Primeiro a gente mostrou o trailer e era muito rápido, porque estava acabando nosso tempo em julho. Eu sabia que eu voltava para o Brasil, eu tinha que voltar com esse filme embaixo do braço. Então, primeiro a gente mostrou o trailer, ela curtiu o trailer, achou o máximo. A gente fez uma pré-estreia num centro cultural em Barcelona. Ela convidou todas as amigas dela. A Anne, que é a condutora do táxi, que não aparece nesse trecho, mas é um personagem fundamental para o filme também, levou a família inteira. Então a gente estava muito tenso, assim, porque elas não, a gente convidou todas elas e todos eles para assistir o filme numa pré-estreia sem ter visto o filme inteiro antes. Então eu fiquei muito nervoso. Assim. Ela reclamou de uma única coisa, que era uma frase que ela repetia o tempo inteiro, que ela falava, dá um emprego para os maricones mais... plumeiros, acho que é o termo que ela usava em espanhol, e não dão um emprego para uma travesti. E a gente deixou de fora essa fala, porque essa fala já se materializava em imagem durante 53 minutos. A gente não precisava dessa fala tão... um pouco senso comum, e o que a gente tinha ali nos 53 minutos era muito mais forte do que essa frase, né? O filme, na verdade, é essa frase no sentido da exclusão, e ela super compreendeu, e logo ela esqueceu isso porque ela adorou se ver retratada no filme. A Lud está muito acostumada com uma vida muito dura, muito punk mesmo, assim. Ela passa por situações, o filme não mostra 1/10 das situações que ela passa. Então ela se vê retratada, vê sua história contada assim no cinema. Isso é algo muito bonito, assim. Então eu acho que isso responde, assim. E aí, eu só chamo ela de Lud. Violeta eu não me acostumei ainda, e ela gosta de ser chamada de Lud também. Violeta é uma coisa um pouco mais nova na vida dela, um pouco mais íntima. Lud é uma coisa que ela usa mais ali profissionalmente, é como a gente se comunica. Ótimo, obrigada. A próxima, então, acho que Violeta e Leila, né? Oi, tá, então, só continuando os comentários que a Manu fez, é um vídeo de muitas camadas. É um vídeo de 2 minutos, mas eu acho que o que ele tem de curto, ele tem de potência para a gente assistir diversas vezes, e a gente conseguir tirando cada camadinha disso e conseguir entender o que está acontecendo, né? Mas principalmente quando se diz respeito a essa nota que a gente coloca no final, falando sobre o filme ter sido feito, ter em seu corpo, né, mulheres LGBT, e principalmente falar sobre essa questão das mulheres independentes no audiovisual, ele
é completamente proposital e é embasado em uma série de razões que são decisões tomadas tanto por mim, como pela Leila, como pela Carol, que dividiu a direção, a Rachel, que participou como parte do elenco. Então, quais são essas considerações que a gente pensa? A gente tem uma formação de compreender essa questão do que seria a mulher quando ela faz parte das artes. Então, desde aqueles momentos em que a gente compreende que desde que começa a se discutir um pouco mais sobre isso, até chegar hoje de forma um pouco mais contemporânea, muitas vezes se tem essa questão da mulher na arte, né? A Linda Nochlin vai falar muito sobre isso. Existe a questão da mulher, existe a questão racial, existem essas outras questões. E existem muitos estigmas, né, quando se trata dessas mulheres dentro das instituições de arte, né? Que geralmente, tipo, como se daria lá no século XIX e tudo mais, as mulheres, elas eram retratistas, elas não eram pintoras de paisagens históricas, ou seja, e muitas vezes, até quando existiam essas escolas de arte para mulheres, eram para fins muito mais artesanais, ou que diga-se de passagem, para auxiliar seus maridos artistas. Então, acontecem essas questões. Existem cânones dentro da história da arte que muitas vezes cabem para esse corpo masculino branco, né? Na sua maior parte das vezes. Mas, enfim, essa é uma formação que a gente tem. Essa é a principal base conceitual que a gente tem para embasar as nossas discussões. E quando a gente fala sobre essa mulher dentro da arte e a gente ter colocado aquilo como proposital, a gente fala muito sobre essa questão da mulher. Porque, assim, o nosso vídeo, o principal discurso dele não é sobre gênero em si. Não é sobre feminismo a principal questão dele. Porque faz parte da nossa formação. A gente também está nessa discussão de que mulheres não necessariamente, por mais que mas por mais que seja super importante que façam produções de cunho feminista, elas têm que fazer todas as produções possíveis e que não sejam enquadradas dentro dessa categoria de produções que tratam da questão da mulher, né? A gente trabalha dentro de toda a gama possível de materiais, discursos e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre essa questão da mulher no audiovisual, é proposital para que a gente fale sobre essa mulher dentro do audiovisual, fazendo inúmeras coisas dentro do audiovisual, e não só dentro desse local de falar sobre mulheres, porque até mesmo essa representação e o cunho feminista do trabalho, ele é importante, né? Bem importante para mim, mas ele se dá só pelo fato de nós, do corpo de produção, sermos mulheres, entende? É completamente importante. Ele faz parte, a pessoa que dirige e que monta, inclusive foi dirigido por nós três, mas a Rachel, ela, que é do elenco, ela faz parte completamente, porque a Rachel e a Carol se conhecem porque elas faziam aula de danças juntas, e aquilo tudo é uma dança dirigida, né? Então, a Rachel que faz toda a coreografia do negócio. Mas, enfim, a pessoa que está ali indicando, ela é completamente parte da obra e ela está falando muito mais do discurso do que qualquer pessoa observada, que é como a gente coloca na discussão, que tem muito a ver com o que o Vinícius acabou de falar também, né? Mas, enfim, a gente defende muito esse lado de que esse artista que está conduzindo a cena, ele tem tudo para falar sobre. E a gente fala sobre a questão da mulher também, apesar de eu estar dizendo que nós mulheres não necessariamente temos que falar sobre a questão da mulher, nós falamos da questão da mulher, tá tudo, são entrelinhas, e não somos qualquer mulheres, assim, a gente tem a nossa ótica, Leila é minha namorada, tipo, existem muitas questões. Outra coisa que também valeu muito para que a gente tenha colocado no final aquela lembrança, é que, bom, eu tenho essa formação em moda e a gente queria estar colocando esse filme dentro da categoria de fashion film, que é o que a gente compreende como filmes de moda, que muitas vezes são extremamente comerciais, só que como a gente
está querendo tentar outras coisas, a gente envia eles da mesma forma, mesmo não sendo comerciais, mesmo tendo um outro tipo de linguagem. E mesmo, assim, olha como é interessante, né? A área de moda, ela é repleta de mulheres. Por uma questão histórica, né? A gente entende que toda essa área do cuidado cabe a mulheres. E então, essa área do cuidar, da aparência, sempre coube a nós mulheres, e a área de moda, ela continua representando isso. Então, a área de moda, academicamente, inclusive, ela é repleta de mulheres. Só que quando a gente vai para os espaços de mercado de trabalho, a disputa é muito diferente. E eu falo de disputa mesmo. Ou seja, aqueles discursos que são predominantes, muito dificilmente eles vêm de mulheres. Ou seja, esses poderes, eles se colocam sendo uma área dada como mais feminina ou não, isso pouco importa. Mas tudo isso serve para, tanto essa questão que eu falo sobre encaminhar para esses concursos de moda, entre outras questões, serve para, principalmente, arrematar o que a gente pensa quanto a essa presença de mulheres. Que significa o quê? A gente é muito grande em produção. Grande eu falo de número mesmo. A gente é grande em produção, a gente é em grande número na academia, inclusive. Só que quando a gente vai ver, principalmente dentro da arte, né? Falando isso, assim, mas somos enormes dentro da academia. Nas salas de graduação tem muitas mulheres, nas salas de pós-graduação também existem muitas mulheres. Só que quando a gente vai ver nas instituições, é minoria. É minoria, ou às vezes entra naquela cota do arte sobre a questão das mulheres, a questão racial, que é um embelezamento, né? Então, eu repeti várias vezes a mesma coisa, mas é bem por aí. A gente está falando sobre esse olhar de quem está fazendo, sobre o que significa em toda essa estrutura, porque eu acho que é uma questão estrutural. O fato da gente colocar no final sobre a gente conseguir trazer uma maior resistência para as mulheres dentro do audiovisual é sobre uma questão estrutural. Não é uma questão de reparação para que nós, eu, Leila, Carol, entremos em festivais para expor o nosso trabalho. Não, é uma questão estrutural, porque a gente comece a pensar um pouco mais sobre todos esses cânones que continuam seguindo, né? Quem que tem que estar, na verdade, tendo essa voz? Como que está sendo trabalhado as coisas? Está se dando voz ou a gente está praticando uma escuta? São algumas questões, né? Muito bom, acho que você foi até além, gostei aí do que você trouxe, até além da minha pergunta mesmo. Coraci, agora. Então, bom, como eu estava um pouco dizendo, né, eu acho que no Pluma Forte tinha muito esse desejo de ter no filme a contribuição das mulheres que estavam participando deles da maneira como elas quisessem, né? Então, assim, mesmo na escrita do poema, não tinha regra, né? Assim, então era uma coisa de ver o que chega, né? Aceitar o que viesse, né? E aí, na filmagem das performances, foi bem parecido, assim, eu abri para que elas dissessem onde e como iam ser essas filmagens. E eu sempre, mesmo a trilha sonora, que a Ieda e mais uma parceira e um parceiro dela, que é uma amiga minha aqui também da Unicamp, uma cantora, que, assim, então, normalmente, assim, eu convido alguém que tem muito a ver com a proposta, que eu confio muito, e eu vou receber e lidar com isso que a pessoa me traz, né? Então, assim, claro que aí, dentro disso, tem o documentário, a gente sempre lida com o imprevisto, com o imponderável, com o que é possível e o que não é, assim, então... A Regina, a gente ficou muito tempo pensando onde que ela ia dançar, a gente chegou a pensar em ir para um cenário de natureza, mas ela é muito paulistana, ela mora em São Paulo, ela trabalha lá, e ela está lá, e a gente ficou um pouco com essa dúvida. Tinha um desejo no filme também de ter variedades de cenários, né? Então, quando a Fernanda falou que aquele bosque que ela está dançando, a Fernanda é a performer, né? É o quintal da casa dela, na verdade.
Então, assim, ela já ia estar num bosque, então a gente pensou também, vamos criar contrastes visuais, na verdade isso por uma camada mais plástica do filme mesmo, da gente bater o olho na cena e identificar aquelas personagens com cenários e paisagens diferentes. Então, assim, aí a gente falou, bom, vamos filmar em São Paulo, então, a Regina, né? Vamos pegar nessa alma paulistana dela, investir nisso, e aí, só que aí foi ela que propôs o municipal. E aí ela me falou sobre isso mesmo, que foi o que você comentou, dessa dança que está para fora, né? Vamos dizer, o Teatro Municipal como o grande lugar oficial, né? Da arte erudita, eurocêntrica e tudo mais. E ali como esse simbolismo de estar ali na escada, né? Estar ali fora. E ao mesmo tempo ela faz esse jogo, né? De pegar essa matriz da dança afro e a matriz da dança contemporânea e de misturar essas coisas. Então eu acho que tem sim essa provocação nesse cenário. Acho que principalmente nesse cenário, acho que a escolha da Regina foi a mais intencional, vamos dizer assim, justo municipal. A Didi, a desenhista, ela mora no Rio. E a gente, na verdade, teve um problema, porque choveu muito no dia que a gente estava lá, e a gente tinha pensado em fazer uma coisa na rua, a gente tinha um pouco esse desejo de que tivesse movimento de gente, né? Que ela tivesse num ambiente... E aí aquele lugar chama a Casa das Ruínas, uma coisa assim, é um centro cultural em Santa Teresa, que é vizinho da casa dela, ela mora lá, morava, né? Acho que hoje em dia, na verdade, ela virou professora em Maceió. Mas, enfim, nessa época ela morava no Rio, morava lá em Santa Teresa. E aí eu acho que tem esse... como vocês viram, né? Também, mas é um cenário que tem se relaciona, né? Vamos dizer, com o desenho, com as perspectivas, com os enquadramentos geométricos e tudo. Então, acho que era uma construção conjunta, assim, de pensar nessas várias possibilidades, né? Você tem uma possibilidade que é uma proposição política, de estar ali na escada do municipal, você tem uma possibilidade que é um misto de que estava chovendo na rua, com achar um cenário que tivesse formas geométricas e linhas e tal, e que permitisse uma composição aí que, vamos dizer, dialoga um pouco com essa coisa do desenho e do papel. A Fernanda, que ela queria muito que... Aí também foi uma coisa que veio dela, ela queria muito que tivesse algum público, e ela que produziu, foi lá em Londrina, e ela que organizou tudo, e ela quis fazer na casa dela, que era o ambiente dela. Enfim, é uma performance que não é muito fácil de fazer em qualquer lugar, porque lida com a nudez, né? Assim, então, se você não está dentro de um evento organizado, você simplesmente fazer em qualquer lugar assim pode não ser seguro, né? Vamos dizer. Então, acho que é uma confluência na relação com cada uma. E a Camila, no caso, era o show que elas tinham agendado naquele momento, assim, nas datas que a gente precisava. A gente queria só que fosse palco, né? Então e foi legal, assim, aquele show era uma abertura da parada LGBT da cidade delas, de Jundiaí. Então coincidiu de um jeito legal, assim. Então essa mistura de intenções com as possibilidades do momento, acho que quem trabalha com documentário está acostumado com isso, né? Às vezes você planeja uma coisa, na hora não dá certo, e aí fica essa tensão, né, dos planejamentos. Mas no caso da Regina, especificamente, era onde tinha uma intenção mais explícita, vamos dizer, com a locação. Muito bom. A gente tem mais 10 minutinhos. Eu queria saber se vocês queriam fazer perguntas uns para os outros, as outras. Queria fazer uma pergunta para a Coraci. Assim, tu falou que esse teu vídeo ele começou há 4 anos atrás, ele foi se desenvolvendo. E durante esse tempo, o feminismo ele teve uma progressão, assim, ele teve mudanças, teve
novas nomenclaturas, né? Como é que tu lidou com isso nesse tempo, assim? Porque imagino que tu via de outra forma, né? Esse filme antes e depois, assim, e agora. Então, como é que foi esse processo? Na verdade, hoje em dia, assim, vendo o filme atualmente, eu agradeço ao universo por ter tido esse processo mais longo. Eu acho que o filme ganhou muito, assim, com esse... Na hora você fica irritado, né? Imagina, o edital não sai o dinheiro, demora 2 anos para sair o dinheiro, e aí, nessa hora, isso... Mas depois, olhando para trás e vendo como o filme ficou, eu fico pensando, nossa, se fosse antes, imagina, sei lá, se eu não tivesse incluído a Camila a tempo no filme, talvez eu agora olhasse para ele no ponto que eu tô e falasse, nossa, não me identifico tanto com o meu próprio filme, né? Talvez, acho que isso seria... Porque foi um período de muita transformação, principalmente, assim, eu vim sempre do documentário, né? A nossa produtora, ela tem, assim, é uma produtora que só trabalha com temas relacionados à cultura popular, direitos humanos, movimentos sociais, a gente tem uma pegada assim, mas eu nunca tinha estudado o feminismo, né? Nunca tinha lido, nunca tinha nem teoria feminista, nem nada de cinema, né? Então, assim, foi quando eu comecei o projeto, era uma relação que eu tinha desde sempre com uma intenção de trabalhar com temas relacionados às mulheres, mas muito mais intuitiva, né? Assim, muito mais de uma vivência, assim, que eu tinha, enfim. E aí foi muito legal, porque foi um processo, ao mesmo tempo foi um processo lento, né? Foram 4 anos de quando eu escrevi, né? Imagina, de agora já faz, sei lá, 6. Eu escrevi em 2014, eu acho. E aí o dinheiro, a gente foi produzir em 2018 e o filme ficou pronto em 2019. Então, e foi lento ao mesmo tempo, né? Primeiro caiu uma ficha, falei, nossa, acho que mais legal do que ficar só na questão da depilação seria ampliar um pouco. Ah, legal. E aí eu, de fato, comecei a produzir o filme, a gente fez todas as filmagens, não, todas as filmagens não, desculpa, mas eu já tinha feito os poemas com as outras personagens, sem a Camila. E aí eu estava fazendo essa disciplina e de repente falei, nossa, peraí, acho que como eu estou entendendo agora, lendo, né, como eu estava na época estudando, e depois vem essa história do meu filho começar o processo dele, aí eu mergulhei nesse estudo, eu falei, nossa, um feminismo, né, um filme, vamos dizer, se pretende feminista, que vai trabalhar do corpo, que não traga essa diversidade, né, que fique confinado aí no corpo cis, não faz sentido, não é isso que eu quero dizer, né? Então eu fico pensando que para mim foi uma sorte, assim, foi um processo muito rico. E acho que é legal, o filme ele tem essa camada, que toda vez que eu vou falar, ele tem o que ele é, né, assim, enquanto obra que a gente assiste, mas toda vez que eu vou falar sobre esse processo, como ele foi transformando e tal, na verdade, ele está embutido nele essa minha própria transformação de entender o que né, as próprias preocupações, o que é importante, em que tipo de feminismo, né, em qual dos feminismos, dos tantos que tem por aí, qual que é o meu, aonde que eu me identifico mais, né, com que tipo de pensamento que eu me identifico mais. Então, foi lento o processo, mas isso, foi lento, foi muito natural, assim, ele foi acontecendo, né? Eu fui lendo, fui percebendo, e eu fico muito feliz que tenha dado tempo, assim, dessas fichas irem caindo e do filme poder ter esse incluir, né? Essas visões todas que foram novas, apesar de eu já não ser tão nova, assim, não era uma coisa que eu trazia da minha juventude, né? Esse estudo, esse pensamento, então. Acho que a gente vai encerrando, pessoal. Antes disso, eu só queria fazer um alerta para a Coraci, mas para todas e todo, mas para vocês, em relação a esse vídeo, essa nossa conversa vai ficar no YouTube,
E a gente está torcendo para que não derrubem, porque cenas de nudez no YouTube, eles tiram os filmes. Então, Coraci, eventualmente, talvez a gente faça uma edição, a gente vai colocar inteiro. Se cair, a gente vai fazer uma edição dessa parte, enfim, para você não ficar surpresa, eventualmente, se você for revisitar e falar o que aconteceu aqui, tá? Tá bom. Mas, beleza. enfim, vamos ver se passa. Mas é isso, eu queria agradecer realmente, enfim, o congresso ele se encerra hoje e foi muito legal ter essa experiência dessa parte de exibição, dos documentários, enfim, mesmo a gente brigando aí com tecnologia, né, não funciona muito bem, mas eu tenho achado muito interessante essas possibilidades, porque como isso quebra algumas barreiras, assim, né, então fico pensando se a gente tiver que fazer uma próxima vez, você consegue... Normalmente esse evento era feito dentro da ECA, né, no espaço físico em São Paulo. Como é que você consegue quebrar essas barreiras e ter possibilidade de ter outros diálogos, né? Enfim, a Lud poderia estar participando aqui, eventualmente. Né? No limite, a gente poderia ter esse tipo de situação. Mas também queria pedir desculpas pela confusão inicial, mas acho que é isso, né? A gente vai aprendendo aí a lidar e é isso. Obrigada em meu nome, em nome da equipe. A Cláudia teve que sair e caiu aqui, mas também pediu para a gente agradecer e ficamos aí nos contatos, vamos trocando. Espero que a gente continue em diálogo de alguma forma. Obrigada, Com certeza. gente. Obrigada, Manu. Obrigada a todo mundo. Ai, achei muito bom que o evento foi à distância, porque daí a gente pode participar, né? Porque às vezes em outra condição eu não ia ter como ir até São Paulo e tudo A mais. gente é de Eu Santa achei isso Catarina, legal. né? É uma Importante deixar coisa claro. que está acontecendo com a quarentena que eu acho bom, assim, né? Então, tem vários Sim. eventos que agora estão sendo à distância e a gente consegue participar um pouco mais. Pois é, A né? Ludi assistiu o segundo filme, Exu Matou um Pássaro, por conta da pandemia, porque a pré-estreia foi num festival de cultura no YouTube e ela pôde assistir em Barcelona. Então, Que olha aí uma legal. vantagem É, desse momento nosso. Tem coisas que podem ser mais flexibilizadas, né? Eu acho que ia ser legal, né? Vamos olhar para o copo meio cheio, né? É. Sendo que segunda, sexta eu olho para meio vazio, mas como está chegando o final de semana, sextou, eu vou olhar para meio cheio. Isso, sextou. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.